Deus te fez uma promessa. Espera em Deus. Porque se você esperar em Deus, além de você tomar posse da sua promessa, você ainda vai viver o sobrenatural de Deus e vai tomar posse do que Deus te prometeu antes dele te colocar na madre da tua mãe. Mas para que Deus venha cumprir a palavra dele, a promessa dele, você tem que esperar, você tem que orar, você tem que suportar o processo para que Deus venha te responder quando cumprir a promessa, te entregando ela. Porque primeiro Deus nos prepara, Deus nos capacita, Deus nos mostra as coisas, para depois ele fazer eu e você tomar posse das bênçãos dadas por ele. Amém. Bom dia, amados irmãos. A paz do Senhor Jesus. Hoje é o 30º dia da campanha 250 da leitura do livro de Gênesis, capítulo de número 30, e a leitura do Salmo 7, para a glória de Deus. Que aí, com certeza, em nome de Jesus, no 50 dias dessa campanha, eu e você, Deus vai responder algo que você deseja, que você ora, que você espera, que você busca. Eu estou recebendo vitória, meu filho já está recebendo, e eu creio que você também já recebeu, mas até os 50 dias, o término, eu espero que você receba muito mais, em nome de Jesus. Eu profetizo para a glória de Deus, que eu e você, no término dessa campanha, vamos receber ainda muito mais, em nome de Jesus. Amém? E a palavra que o Senhor nos deu hoje para iniciar esse 30 dias hoje de campanha, está no livro de Eclesiastes, de capítulo 1, de versículo 2 e versículo 1, para a glória de Deus. Os prazeres e as riquezas não dão felicidade. Disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com a alegria, portanto gozo o prazer, mas eis que também isto era vaidade. Do riso disse, está doido, e da alegria de que serve está. Então, glória a Deus. Aqui eu digo esses dois versículos desse livro para a glória de Deus. E aí o que o Senhor está afirmando aqui? Os prazeres da carne não pode até dar riqueza para nós. Pode até dar riqueza. O pecado pode até nos trazer bênçãos materiais, pode até nos trazer alegria, mas é uma alegria passageira. É uma alegria passageira. Depois vem a dor, a preocupação, o peso, a carga espiritual. E aí leva eu e você para um caminho muitas vezes sem volta. Por isso que eu e você, nós temos que gozar dos prazeres de Deus, sim. Mas com sabedoria, com matéria, como é que diz, meu Deus? Com sabedoria, com maturidade, esperando o momento certo da gente agir. Porque há tempo para todas as coisas. Há tempo de agir, há tempo de ficar quieto, há tempo de falar, de não falar, há tempo de sorrir, de chorar, há tempo de ter, de não ter, há tempo de todas as coisas debaixo do sol e da terra. Mas para que eu e você venha a ser direcionada para esse tempo, para a gente aproveitar as riquezas dadas por Deus e os prazeres dados por Deus, eu e você, primeiramente, nós passamos por um processo. E é esse processo que é a certeza que eu e você vai receber as coisas de Deus. E quando Deus entrega, ninguém tira. E quando tira, sofre. E Deus faz devolver. É por isso que eu e você tem que esperar em Deus. Amém? Então, queira riqueza, queira, não é pecado não. Não é pecado você pedir riqueza para Deus. Não é pecado você pedir uma vida próspera para Deus. Mas quando você pedir, espera. Espera, porque quando você pede algo para Deus, o inimigo ouve quando você pede algo em voz alta. Aí ele fica jogando seta para a direita, jogando seta para a esquerda, jogando seta para tua frente, jogando seta nas tuas costas, que é para atrapalhar o que tu pediu para Deus. E tu não realizar.
Então ele fica jogando seta e oferecendo os pratinhos. E os pratinhos que Satanás oferece para mim e para tua vida é bom. Só que eu e você tem que vigiar. Para que esses pratinhos não venham roubar a nossa bênção dada por Deus, não venham desviar ou tardar o processo de Deus. Amém? Então vamos iniciar o 30º dia da campanha da leitura do livro de Gênesis para a glória de Deus. Então pegue sua Bíblia aí e vamos dar início à nossa campanha. Amém? Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, ou senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bila, entra a ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. E concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: jogou-me Deus e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou o seu nome Dá. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã. Também venci e chamou o seu nome Naphtali. Vendo, pois, Leia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa. Perdão, amados irmãos. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia: vem uma turba. E chamou o seu nome Gade. Depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Leia: para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada. E chamou o seu nome Azer. E foi Ruben nos dias da cega do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: ora, dai-me as mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse: é já pouco que hajas tomado o meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho. Perdão aí, amados irmãos, é que eu estou repreendendo o demônio de um cachorro que bebeu uma água, e esse demônio é para roubar minha visão espiritual e cegar muita gente contra a minha vida. Então, perdão aí, que eu estou repreendendo esse demônio que bebeu essa água e é para cegar minha visão espiritual do lado direito e a visão de muita gente, para não enxergar a verdade. Mas quando Deus ordena, o diabo cai por terra. Amém? E que toda pombagira roubadeira contra a minha vida e contra a tua vida já caiu por terra em nome de Jesus. Glória a Deus. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as
mandragoras do meu filho, e deitou-se com ela aquela noite. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou o seu nome Issacar. Eita nome. E Leia concebeu uma vez e deu a Jacó um sexto filho. E disse Leia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou seu nome Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou seu nome Dina. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescenta outro filho. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: Deixe-me ir, que me dá ao meu lugar e a minha terra. Dai-me as minhas mulheres e os meus filhos, pela quais te tenho servido. E ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço, que te tenho feito. Labão faz um novo pacto com Jacó. Então lhe disse Labão: Se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor a ti. E disse mais: Determina-me o teu salário, que te darei. Cai por terra, diabo. Eu te repreendo da direita dessa casa, diabo. Sai desse beco, Satanás. Sai do outro lado desse muro, diabo. Pega a tua cegueira espiritual, diabo. Pega o teu desejo maligno de roubar meu dom espiritual, Satanás. Cai por terra toda seta maligna no meu olho direito. Cai por terra toda seta maligna desse olho direito. Cai por terra todo cachorro bebendo comida consagrada para roubar esses olhos direito, roubar as visões espirituais. Pega tua bagagem Jezabel, pega tua bagagem Acabe, e eu te repreendo dessa cegueira espiritual nesses olhos, para a glória de Deus. E eu profetizo visão espiritual aberta, dada por Deus, para enxergar o oculto, profundo e o escondido, e cai por terra em nome de Jesus. Perdão aí, amados irmãos, que o demônio, para roubar a visão espiritual, tá na casa da direita. Não tá no meu beco, tá do outro lado, no beco da casa da direita. Amém. E disse mais: Determina-me o teu salário, que te darei. Então lhe disse: Tu sabes como te tenho servido, e como passou o teu gado comigo. Cai por terra, diabo. Eu te repreendo da minha casa, dessas casas, em nome de Jesus. Porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentando até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Cai por terra, diabo. Eu te repreendo do meu nariz, Satanás. Eu te repreendo desse nariz. Eu te repreendo de todos os narizes esquerdos, em nome de Jesus. Pega a tua bagagem, diabo. Pega a tua seta, Satanás. E eu te repreendo das nossas vidas, dos 4 quadrantes da minha casa, em nome de Jesus. E disse ele: Que te darei. Glória a Deus. Então disse Jacó: Nada me darás, tomarei a aplacentar e o guarda o teu rebanho, se me fizeste isso.
Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados e todos os morenos entre os cordeiros e o malhados e salpicados entre as cobras, e isto será o meu salário. Cai por terra toda prostituição contra a minha vida, contra a tua vida, contra a minha família, contra a tua vida, em nome de Jesus. Assim testificará por mim a minha justiça. Cai por terra, diabo. Pega a tua cegueira espiritual, diabo. Sai da minha vida, Satanás. Sai do meu filho, diabo. Sai dessa vida, Satanás. Toda cegueira espiritual, toda seta maligna, todo roubo de revelação, todo roubo de dom espiritual, todo roubo de bênçãos espirituais. Cai por terra, diabo do meu olho. Cai por terra, diabo do olho do meu filho. Cai por terra, diabo do olho da minha mãe. Cai por terra, diabo desse olho. Eu te repreendo em nome de Jesus. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres o meu salário estiver diante da tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras, e moreno entre os cordeiros, semear por farto. Cai por terra, diabo. Eu te repreendo do meu chip da Clara em nome de Jesus, Satanás. Pega teu Zé Pilintra, diabo. Sai dessa vida contra a minha vida, Satanás. Sai dessa casa contra a minha vida, diabo. Todo fake news, todo seguidor disfarçado, toda perseguidora disfarçada de seguidor, cai por terra, diabo. Eu te repreendo de todos os meus canais, de todas as minhas plataformas, em nome de Jesus. Então disse Labão: eis que Oxalá seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura. Tudo que havia brancura, perdão, amados irmãos. E todo o moreno entre os seus filhos, e pôs entre dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó aplacentava o resto dos rebanhos de Labão. A maneira como Jacó se pagou de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de alamo, e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias d'águas, onde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo o moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebisse diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim as fracas
era de Labão, e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Esses últimos versículos que eu li, esse capítulo tem 43 versículos. Mas só para dar uma pincelada nesses últimos versículos que eu li, quer dizer que quando Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Quando Deus prospera, não tem quem derruba. Quando Deus levanta, não tem quem derruba. Jacó foi levantado por Deus. Mesmo ele sem merecer. Mesmo ele tendo passado a perna na benção do irmão dele. Mas Jacó vivia pela graça, pela misericórdia de Deus. E aí quando eu e você vive pela misericórdia de Deus, pelas graças de Deus, e quando Deus quer prosperar eu e você, não tem atrapalho, não tem seta, não tem inveja, não tem olho gordo que impede o agir de Deus na minha vida e na tua vida. A prosperidade, o crescimento de Deus, seja espiritual, seja material, seja na família, seja na parentela, em qualquer área da tua vida, seja na saúde, em qualquer área da tua vida, não tem Satanás que impede o crescimento de Deus na minha vida e na tua vida, porque Deus é quem dá o crescimento. Labão, ele não amava Jacó. Ele não tinha Jacó como os melhores pretendentes. Mas Labão se aproveitou das bênçãos de Deus na vida de Jacó. Labão se aproveitava das misericórdias de Deus na vida de Jacó. Tanto é que se você pincelar aqui o versículo, o capítulo todo, você vai ver que Labão vai dizer assim para Jacó: eu te aceito aqui na minha terra, nas minhas terras. Eu te quero aqui. Fica aqui conosco, porque Deus te abençoa. Deus te abençoa. Você é um homem que Deus te gosta de você. Você é um homem que Deus te prospera. E por amor que Deus tem por ti, Deus vai ter por mim também. A prosperidade que Deus vai te dar, Deus vai dar para mim também. O que tu usufruir, o que tu receber, dado por Deus, eu também vou receber. Mas aí, quando Jacó percebeu que Labão estava com muita esperteza, você pode ler o capítulo todinho, que você vai ver Labão traindo Jacó. Labão traiu Jacó na hora de entregar Raquel, que entregou Leia. Depois Labão traiu Jacó de novo, agora novamente com as questões das ovelhas. Mas Jacó teve uma ideia dada por Deus. Jacó teve uma estratégia dada por Deus, quando ele pegou as varas de pau, tirou toda a casca e deixou elas brancas e botou elas, e aí saiu diferente. As ovelhas de Jacó, os rebanhos de Jacó, as crias de Jacó, a produção de Jacó saiu diferente da de Labão, onde ele separava pelas cores, as malhadas desse lado, as cores desse lado. É Deus dizendo: quando eu dou, não tem que amaldiçoa. Eu dou estratégia, eu dou sabedoria, eu dou escape, eu dou livramento. Eu abro porta, não tem porta. Eu faço buraco quando não tem parede. Eu tiro o impedimento, eu tiro a pedra de tropeço, eu tiro todo impedimento. Mas o que é meu permanece no meu servo. A bênção que é dada por mim. Deus, na minha vida e na tua vida. O que Deus dá na minha vida e na tua vida, Ele acrescenta, Ele prospera, Ele multiplica e Ele dá estratégia para nós driblar o mal. Ele nos dá sabedoria para nos sair de qualquer situação complicada de pessoas que querem roubar as bênçãos dadas por Deus. Amém? E aí, eu vou ler o Salmo. Eu só parei aqui para dar esse entendimento por conta que eu achei interessante Jacó fazer aquilo com as varas de pau e as ovelhas sair de cor diferente, né? Então, isso é sabedoria dada por Deus para Jacó.
prosperar também naquela terra onde só Labão queria prosperar. E aí se aproveitava das fraquezas de Jacó, se aproveitava dele ser dono da terra. Quantas pessoas não é alvo desse tipo de gente? Ah, porque eu tenho uma casa que vou humilhar. Eu tenho um emprego melhor do que o teu, vou te humilhar. Eu tenho um título, eu sou de família melhor do que a tua, vou te humilhar. Quantos aí sofrem isso? Mas Deus nos dá estratégia para que o inimigo não venha atrapalhar eu e você na terra. Amém? E aqui eu vou continuar com o Salmo de número 7 para finalizar nossa campanha e eu explicar um pouco do capítulo 30 para a glória de Deus. Amém? Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ele não arrebate a minha alma, como um leão despedaçando, assim que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance a qualquer aos pés a minha vida sobre a terra e reduz o pó a minha glória sobre a minha glória. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta, glória a Deus, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te ajuntará o ajuntamento de povo, por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se, ó justo. Deus é um justo Deus, que prova os corações e os rins. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, já tem armado seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais. E está armas mortais. E pôr em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentira. Cai por terra, diabo, eu te repreendo das massinhas do meu filho Satanás, em nome de Jesus. Cai por terra, diabo, tu que consagra as massinhas do meu filho a demônio, e tu entra nas minhas lives para me atrapalhar, ou tu passa na minha rua, diabo, jogando a seta. Cai por terra, diabo, das minhas massinhas do meu filho. Pega tua amarração, Satanás. Pega teu encantamento, diabo. Pega teu roubo de prosperidade e eu te repreendo do meu filho. Eu te repreendo de todo objeto. Tudo que tem aqui na minha casa, cai por terra, diabo. Eu te repreendo com tuas amarrações, com tuas consagrações, em nome de Jesus. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Então, aqui o Senhor está descendo a espada em massinhas de crianças. Então, você que compra massinha para os seus filhos, Deus está quebrando amarrações e encantamento nessas massinhas que eu e você compra para os nossos filhos. Deus está descendo a espada em pombagira mirim do desespero. Por quê? Porque essa pombagira mirim do desespero foi mandada na massinha de brinquedo do meu filho. E Deus me faz saber que muita gente, tanto desse app, Facebook, quanto outros que vão me assistir, de outros aplicativos, Deus vai cortar laço de pombagira mirim do desespero que vem nas massinhas
que vocês compram para os filhos de vocês, Deus vai cortar todo o laço. Deus vai cortar laço aqui de acidente que foi colocado em pneu de carro, pneu de moto, pneu de bicicleta. Cai por terra todo demônio de acidente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai jogar por terra toda maldição contra teus calçados, contra teus chinelo, contra teus calçados, para tu não ter um chinelo. O diabo não queria que tu tivesse nem um calçado. O diabo não queria que tu tivesse nem um chinelo para tu calçar. Mas hoje, quando tu entrar nessa live, quando tu receber essa palavra, o Deus vai cortar o laço de maldição contra a tua vida, com demônio de miséria, tranca-rua, opróbrio, migrador, saco furado, destruidor, que não quer que tu tenha um calçado para tu usar. Eu recebo toda maldição cai por terra na minha vida e que tu receba também Deus colocando um ponto final em toda maldição hereditária, tudo que não é do Senhor na minha vida, na tua vida, eu repreendo em nome de Jesus. Perdão, amados irmãos, ter orado, mas é porque quando Deus ordena, nós temos que obedecer. Amém? Essa oração aí foi para quebrar maldição hereditária, mandado através de brinquedo, calçado, na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então receba aí tua libertação desse espírito de maldição para a glória de Deus. E aí, vou voltar lá para o capítulo 30 e explicar. Olha só. Naquela época, Deus fazia a promessa. Naquela época tinha muita mulher estéril. Não é diferente de hoje, né? Só que hoje as mulheres vai para os doutor, vai fazer cirurgia, vão tomar remédio, aí faz inseminação artificial, compra outras barrigas de aluguel, aí pega só o esperma do marido, põe dentro da barriga de outra mulher e gera o filho na barriga de outra mulher. Hoje o homem faz isso. No tempo atrás não era diferente. Não era diferente em relação a resolver soluções. Muitas vezes a gente vai resolver uma solução na nossa vida e causa mais problema ainda. Foi uma maldição aí. Você pode olhar que é uma maldição hereditária de pai para filho. Abraão passou pela mesma situação de casar com Sarai estéril. Sarai estéril, ao invés de esperar uma promessa de Deus, porque Sarai tinha uma promessa. Ela só tinha que suportar o processo de Deus. Ela não suportou o processo. Ela não esperou o processo. Mas como era permitido isso no passado, o que foi que ela fez? Ela deu um jeitinho brasileiro. Como? Ela foi pedir a serva dela para ter o filho de Abraão, que foi Agar que teve o filho Samuel. Agora vamos ver aí a maldição hereditária passada de pai para filho. Jacó também, que no caso é neto, que quer filho, é neto de Abraão. Jacó é neto de Abraão, porque ele é filho de Isaac. Isaac é filho de Abraão, que já é o filho da promessa de Sara, quando deixou de ser Sarai. Quando Deus cumpriu a promessa de Sara. Olha só, vamos conjectar aí, vamos fazer uma análise aí. A maldição hereditária foi passando de pai para filho e para neto. Jacó também casou com Jacó se apaixonou por Raquel. Raquel era estéril, mas Deus fez uma promessa para Raquel. Se tu me esperar, eu te dou filho. Aí olha só o que foi que Raquel fez. Como Labão enganou Jacó casando com Leia, a irmã. Leia não era estéril, deu um monte de filho. Aí eu vou dizer aí que Leia é usada pelo inimigo. E vou dar um exemplo. Leia era usada pelo inimigo. E Raquel era usada por Deus. Vou dar um exemplo aí, amém? Porque naquela época era tudo permitido. Naquela época não era pecado. Hoje é pecado um homem ter um filho fora do casamento. É pecado. Se você não orar para Deus quebrar a maldição hereditária, ela vai acompanhar você e seu filho. É pecado hoje, nessa no Novo Testamento.
Mas no Antigo Testamento tudo era permitido. Mas era por isso que tinha as guerras. Era por isso que tinha aquele sofrimento. Olho por olho, dente por dente. Ah, se fez isso comigo, eu vou fazer. Vou devolver na mesma moeda. Não é? Olha só o que aconteceu. Vamos voltar aí o que. Eu estou falando isso com base no que eu li. Amém? Mas olha, mas Deus também está me dando o entendimento e a sabedoria. Olha, vamos aí pensar. Raquel, ao invés de esperar, ela soube da história de Agar, que sofreu Agar, sofreu Abraão, sofreu Sara, sofreu Isaac, sofreu Samuel. Ao invés de Raquel esperar, ela repetiu o exemplo de Sara. Foi pedir a serva para ter filho de Jacó. Para dar filho para Jacó. Ao invés dela orar, pagar preço e esperar para Deus abrir a madre dela, não. Ela foi. O que ela foi fazer? Pedir a serva para ter filho de Jacó. Ela repetiu o mesmo erro de Sara, que no caso era Sarai. Aí, olha só o que acontece, como é que a maldição vai passando de um para outro. Leia já tinha dado filho para Jacó, não é? Foi o motivo de Raquel pagar a serva. Pedir a serva, aliás. Era porque Leia dava filho, ela não dava. Leia gerava, ela não gerava. Então ela já achava que ela era amaldiçoada, ela não era amaldiçoada. Foi o próprio Deus que fez ser sua madre dela. Foi o próprio Deus que fechou a madre dela para abrir no tempo certo. Muitas vezes eu e você não suporta o processo. Muitas vezes eu e você não aguenta a luta, a dor. Vai dar um jeitinho brasileiro. Tá devendo? Vai pedir ajuda do banco. Emprestado. Empréstimo. Com juros altíssimos. Aí, às vezes não dá nem para pagar a sua dívida lá. Mas o que acontece? Ou então você vai pedir dinheiro à agiota. Você tá dando o seu jeito brasileiro. Você não sabe se Deus vai se agradar dessa sua atitude. Se Deus não se agradar dessa sua atitude, ele pode fechar as portas. E aí você vai ter dificuldade de pagar aquele empréstimo. Aí você pode fazer uma bola de neve. É melhor você esperar o processo de Deus. Para Deus te dar o dinheiro. Para Deus te dar o direcionamento. Para Deus abrir a porta, te dar o emprego. Porque quando Deus te dá, tu paga a dívida, ainda sobra dinheiro, tu ainda dá para os outros e não empresta quando Deus dá. Aí olha só, Leia sentiu inveja da irmã, de novo. Raquel sentiu inveja dela quando pediu a serva para ter o filho de Jacó, né? Para Jacó. A Leia também já gerava, foi pedir para outra serva dela. Olha só como era a competição. Tem uma enviada do diabo aqui na minha rua que ela quer competir comigo. Só que Deus já disse, ainda bem que eu tô vendo teu coração e eu sei que tu não tá competindo com ninguém. Eu sei que tu não tem esse demônio dentro do teu corpo de competição, porque é um demônio. Competição é um espírito das trevas. Eu sei que tu não tá competindo com ninguém. Tu tá apenas fazendo minha obra em espírito e em verdade. Tu quer me agradar. Tu quer que eu abra a visão espiritual do povo. Tu quer ajudar o sofrimento do povo. Eu tô vendo. Mas eu tô vendo uma perturbada querendo competir contigo. Mas para isso, mas como não consegue fazer igual a tu, agir igual a tu e receber as bênçãos que tu recebe, aí quer te atrapalhar. Quando ela tenta ser tu, quando ela quer te imitar, quando ela quer fazer igual a tu, que ela não consegue, aí ela quer te matar, aí ela quer te destruir, aí ela quer sujar teus poços, ela quer entulhar teus poços. Mas eu tô vendo que tu não quer competição com ninguém, que tu não quer ser melhor do que ninguém, que tu não tá crescendo o olho em bênção de ninguém, tu tá apenas pagando o preço para ter as tuas, dada por mim. Muitas vezes nós somos
invejado por nós esperar em Deus, por nós suportar o processo, por nós suportar a dor, por Deus nos dar direcionamento, por Deus nos dar estratégia. Só isso é motivo de nós ser invejado na terra, de pessoas malignas, pessoas que não suportam o agir de Deus na minha vida e na tua vida. Aí eu dou o exemplo de Leia e Raquel. Leia foi lá e pediu a serva dela para ter um filho, Jacó. Precisava. Leia pediu uma serva para deitar com seu próprio marido, para ter um filho, se ela já gerava? Não. Mas o espírito de competição, o espírito de inveja, comandava aí nessas duas irmãs. E aí trazia, meu amor, maldição. Naquela época era normal. Mas hoje, quem for fazer isso aí é espada de Jeová. Traz maldição para minha casa e para tua. Eu não quero que marido meu tenha filho com ninguém. Se você quer, problema seu. Eu não quero competir com ninguém. Se você não tem problema, problema seu. Quando alguém vem competir, compete sozinha. Compete aí sozinha. Porque eu não preciso competir contigo. Eu tenho as bênçãos de Deus na minha vida. E quando Deus quiser, quando Deus ordenar, as bênçãos de Deus vão correr atrás de mim. E ela vai me achar onde eu estiver. Nem que eu saia dessa casa hoje. Nem que eu vou para outro bairro, outra cidade, outro país. As bênçãos de Deus, que é da vontade de Deus na minha vida, elas vão sair daqui, elas vão me acompanhar lá onde eu estou. E eu vou ser abençoada lá. Porque as bênçãos de Deus estão sobre a minha vida, está sobre a minha casa, a minha família. E eu recebo ela onde eu estiver. Agora, quando Deus nos dá uma ordem, suporta o processo aqui. Fica aqui. Espera aqui. Ou então quando Deus diz, vai para lá. Faz isso. Deixa isso. Nós só estamos apenas recebendo direcionamento de Deus para nós receber nossa vitória mais rápido. Você está entendendo? Então, que eu e você, nós venhamos ter esse discernimento. Amém, em nome de Jesus. Então, o que acontece? Nessa brincadeira, Jacó teve 12 filhos. E desses 12, uma filha. Aí espalhado. Com Leia, sua primeira esposa. Raquel, sua segunda esposa. A serva de Raquel, sua terceira mulher. E a serva de Leia, sua quarta mulher. Porque teve contato aí. Teve contato. Então, quando Jacó, aí, quando aconteceu tudo isso aí, Labão ainda veio com esperteza, querendo roubar as bênçãos de Jacó. Né? Quando diz assim, ó. Deixa eu te falar aqui, ó. Deixa eu te mostrar que quando Labão veio com esperteza, com Jacó, mais uma vez, querendo apunhalar Jacó, ó, a maneira como Jacó se pagou de Labão. Aqui, Jacó teve uma estratégia, menino. Eu já trabalhei de graça para esse homem. E toda vez que foi para esse homem me entregar minhas bênçãos, ele inventou uma. Quantas vezes você diz, olha, aquela casa é minha. Eu vou comprar aquela casa. Tem tudo para dar certo. Mas quando tu chega lá, dá tudo errado. Ali é porque tinha um de olho nas tuas bênçãos. Você tá com sua família toda estabilizada. Tem tudo para dar certo. E você tem certeza que ela é dada por Deus. Mas de repente vem um vento tempestuoso, um vento forte, estraga tudo. Entendeu?
Ali é o inimigo de olho na tua prosperidade, nas tuas bênçãos, na tua família. E ele sabe que se tocar na tua família e abalar a tua vida sentimental, automaticamente você vai ficar fraco espiritualmente e aí o inimigo vai roubar a tua prosperidade nesse meio termo dessa cura, dessa fraqueza espiritual em relação à tua vida sentimental. Até tu te curar, até tu te recuperar, o inimigo tá sugando as tuas bênçãos financeiras. O inimigo tá desviando as tuas bênçãos financeiras. Então, por isso que eu e você tem que vigiar, para que eu e você não venha cair no laço do inimigo e perder as nossas bênçãos. Que nós não venha agir na emoção, que nós venha agir na razão, para que Deus venha nos capacitar, para que Deus venha abrir nossa visão espiritual para nós enxergar qual ação nós temos que ter, qual decisão nós temos que tomar, qual caminho nós temos que traçar ele, que trilhar, que andar, que ir, para que a gente venha ser bendito no céu e na terra. Bendito onde nós passar. Porque nós vamos estar com a misericórdia, a graça e as promessas de Deus. E nós vamos tomar posse delas. Amém, em nome de Jesus. Então, aí, ó, qual foi a estratégia que Deus deu para Jacó? Ó, ele pegou as varas, né? Ó, então tomou Jacó varas verde de alamo e de aveleira e de castanheiro. Ele pegou 3 varas. Ele pegou 3 varas e descascou elas, lascas brancas, e descascou elas riscas brancas, descobrindo a brancura, e nas varas havia. E pôs estas varas de que tinha descascado em frente o rebanho, nos canos e nas pias d'águas, onde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber. Então você viu aí? Ele pegou as 3 varas de pau diferente, descascou e botou lá. E aí os cabritos iam beber aquela água. E olha, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Deu 3 cores: listradas, salpicadas e malhadas. Ou seja, cada vara aconteceu um mistério aí, mudou o DNA, mudou a estrutura, mudou o rebanho e separou. Onde ele botou uma dessa cor aqui, a listrada fica aqui, a salpicada fica aqui e a malhada fica aqui. E aí, ó, então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para as listradas, e todo moreno entre os rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedeu que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Então você viu aí? E ele prosperou com essa ideia dele, com essa estratégia de Deus, com esse direcionamento de Deus, ele prosperou. Amém? Então, eu espero que você também espere o processo de Deus, para Deus abrir a madre. Eu não sei qual é a tua madre, eu não sei qual é a madre que está fechada na tua vida. Se é a madre da vida sentimental, se é a madre na saúde, uma enfermidade,
se é a madre no relacionamento, você quer o marido, se você já é casada e você sofre no seu casamento, se você tá de porta fechada, tá desempregado, tá devendo muito, não tá pagando sua dívida, eu não sei qual é a sua madre fechada, mas Deus sabe. E hoje, nesta manhã, que o Senhor abre a tua madre, onde ela está fechada, onde é a sua escassez, onde é a tua necessidade, qual é a tua madre fechada? É a saúde? Eu profetizo saúde, eu profetizo cura na tua vida em nome de Jesus. Aonde é a tua madre fechada? Na prosperidade? Eu profetizo emprego na tua vida em nome de Jesus. Eu profetizo que tu vai ser um empresário bem-sucedido em nome de Jesus. Eu profetizo portas de Deus abertas na tua vida em nome de Jesus. Aonde é tua madre fechada? Teu casamento tá em briga, teus filhos usam droga, teus filhos tá no caminho da marginalidade. Eu profetizo libertação na tua casa em nome de Jesus. Eu profetizo libertação no teu casamento de toda prostituição, toda pombagira, toda separação, tudo que não é de Deus na tua vida em nome de Jesus. Onde é a tua madre fechada? É na parentela? Não se dá bem com os irmãos, com os primos, com os parentes? Eu profetizo que todo espírito de violência, que todo espírito de manipulação, que todo espírito de confusão, que bate de retirada da minha vida e da tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus, te agradeço por essa live, te agradeço pelas minhas vestes, pelo pão de cada dia, te agradeço, meu amado, porque até aqui o Senhor esteve comigo, te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pensamentos e palavra dita que desagradou teu Espírito Santo de Deus, meu amado, em nome de Jesus, que o Senhor quebra todo demônio de roubo nas minhas plataformas, que o Senhor quebra todo tranca-rua, todo espírito de esperteza, todo espírito de olho gordo, de seta, cai por terra em nome de Jesus de todos os meus canais. Que o Senhor venha, meu amado, repreender toda seta na minha vida, na vida do teu povo. Onde essa live chegar, que o Senhor venha desfazer toda maldição hereditária. Que o Senhor venha desfazer toda magia negra, toda bruxaria, toda macumbaria, toda feitiçaria contra nossas vidas. Cai por terra em nome de Jesus. Que o Senhor venha fazer o inimigo retroceder dos nossos caminhos. Que o Senhor venha arrancar toda pedra de tropeço, todo atrapalho, tudo que não é do Senhor, todo demônio de insônia, tranca-rua, todo fecha porta, fecha caminhos. Que o Senhor venha, meu Pai, tirar toda ansiedade, toda preocupação, todo opróbrio, toda miséria. Que o Senhor, meu amado, venha tirar todo olho gordo, toda inveja, toda traição, toda seta, toda mentira, toda testemunha enganosa, toda enfermidade, toda cegueira espiritual. Cai por terra da minha casa, da minha família. Cai por terra dessas casas, dessas famílias. Cai por terra de todos os meus canais, todos os meus seguidores. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à nossa direita, mas nada vai nos atingir, porque o Senhor já ordenou os anjos para nos guardar, para nos livrar de todo mal, em nome de Jesus. Que todo fake news disfarçado cai por terra, que toda pessoa maligna, toda mulher do sexo feminino, do sexo masculino, disfarçado na minha plataforma, nas tuas plataformas, nos meus canais, nos teus canais, mas com a intenção maligna de observar nossos passos, para querer vir nos roubar, para querer vir nos dar o golpe amanhã, para querer vir aproveitar só uma oportunidade, um vacilo nosso. Cai por terra, diabo. Pega tua manipulação, pega teu desejo maligno, pega teu desejo maligno, pega tua seta, pega tua curiosidade sobre a minha vida, pega tua curiosidade sobre a vida dessas pessoas, pega tuas pesquisas, pega tudo que tu faz, espera eu dormir de madrugada, fuçando minhas redes sociais, quando de manhã eu acordo com meu celular todo fuçado, meus aplicativos cheios de seta, os primeiros vídeos que aparecem na minha vida já vem com demônio de seta, demônio de roubo, tranca-rua, cai por terra, diabo, tu que faz isso na madrugada, trabalhando contra a minha vida, com oração contrária, com despacho nas mata-virgem, nas cachoeiras, nos rios, nos ocos dos pau, na encruzilhada, nas portas das casas.
na porta das escolas, das empresas, nas repartições, seja lá onde é que tu tá jogando, nas pontes, nos viadutos, nas vielas, nos tetos das casas, nos becos, nos terrenos abandonados, nas casas abandonadas, cai por terra, pega a tua bagagem, pega a tua seta, pega a tua feitiçaria, pega tudo que tu faz, pega tudo que tu fez, pega tudo que tu pagou, tudo que tu recebeu. Eu te repreendo da minha vida, eu te repreendo do meu futuro, eu te repreendo do meu ministério, eu te repreendo do meu filho, eu te repreendo das vidas, eu te repreendo dos meus seguidores, do meu canal, de todas as plataformas. Pega teu perfume, pega tua pombagira roubadeira, pega tudo que tu faz, tudo que tu fez, tua cegueira espiritual, e eu te repreendo por 7 caminhos para nunca mais voltar contra nossas vidas, contra a minha vida, contra essas vidas, em nome de Jesus, para a glória de Deus, que o Senhor neutraliza, bloqueia todo portal que foi aberto no meu espelho, mandando demônio para alojar no meu joelho direito, cai por terra em nome de Jesus, toda pombagira, todo compartilhamento, tudo que não é do Senhor, toda prostituição, todo opróbio, todo lodo, toda lama preta, toda prostituição, todo pecado, toda nojeira, cai por terra em nome de Jesus, que o Senhor neutraliza, bloqueia todo portal do inferno contra a minha casa, minha vida, essas casas, essas vidas, em nome de Jesus. É o que te pedimos, para a glória de Deus. Porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisa grande e firmes que tu não sabe, como diz Eclesiastes 33:3. Então, que o Senhor nos abençoe para a glória de Deus. Amém? Então, um beijo no teu coração, deixe seu tec-tec na telinha, compartilhe essa live, deixe seus comentários aí se você quiser. Se quiser dar um testemunho, se você já recebeu algo nesses 30 dias, eu vou te agradecer. Vai edificar a vida dos Tomé da vida, que não acredita que Deus faz as coisas, que Deus revela, e não vai virar estátua igual a mulher de Ló, que olhou para trás e virou estátua. Os Tomé da vida, os testemunhos servem. E para as pessoas que estão fracas na fé, aumentar a fé dos nossos irmãos em Cristo Jesus, quando nós damos testemunho nosso. Amém? Então, se você quer me abençoar com a estrelinha, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo e eu profetizo o dobro na tua vida. O que tu me desejar, eu te desejo em dobro, para a glória de Deus. E se você não quiser me dar nada, eu te abençoo do mesmo jeito, porque quando eu te abençoo, sou eu que sou abençoada por Deus, para a glória de Deus. Amém? Voltarei amanhã com 31 dias da campanha para a glória de Deus, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Um beijo e voltarei amanhã, se assim permitir. E se sentir desejo no coração, me segue, tá bom?